Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje à nossa segunda aula do curso de estruturas de aço. Então, dando continuidade a alguns aspectos gerais, construtivos e de durabilidade relacionados a esse tipo de sistema construtivo. Então, hoje vamos abordar alguns requisitos básicos de fabricação, montagem e controle de qualidade associado a esse tipo de sistema construtivo. O que é que tem de importante, Alberto, em relação a requisitos básicos de fabricação, montagem e controle de qualidade que será abordado na aula de hoje? Bom, basicamente vamos trabalhar com uma ênfase, um foco grande às ligações parafusadas, que tem uma incidência muito grande em termos de questões de concurso e de uma abordagem das bancas aí julgadoras, das comissões julgadoras. Bom, então, e além disso vamos trabalhar também com as tolerâncias de execução para que vocês tenham noção de que forma as abordagens de concurso são feitas e são conduzidas nesse sentido. Bom, fazendo um breve histórico do que foi trabalhado na aula anterior, comentamos algumas considerações iniciais sobre estrutura de aço, incluindo vantagens e desvantagens do sistema construtivo, incluindo também algumas características da ABNT NBR 8800, que é a principal referência que a gente tem relacionada às estruturas de aço. Além disso, mencionamos alguns aspectos importantes relacionados ao aço estrutural, como alguns tipos, como a STM A572, a STM A 36 e outros tipos de aço também que foram abordados e apresentados nas tabelas em questão. Bom, então vamos dar sequência ao nosso curso. O objetivo da aula de hoje é entender alguns requisitos básicos recomendados pela norma brasileira e quais são os itens que a gente deve buscar e recorrer na hora de estudar e na hora de observar as questões de concurso. Bom, então o que será abordado na aula de hoje? Em primeiro ponto, etapa de fabricação, incluindo uma abordagem voltada para as ligações parafusadas. Um segundo ponto, as construções parafusadas propriamente ditas. E um terceiro ponto, as tolerâncias dimensionais durante a etapa de fabricação. Bom, então a etapa de fabricação do aço, em geral, envolve algumas sequências, algumas atividades que não necessariamente serão abordadas aqui no curso, com maiores detalhes ou com todas as suas características. Mas eu elenquei para que vocês tenham como referência do que é formada a etapa de fabricação. Então, nesse sentido, temos o desempenho do material avaliado, cortes por meios térmicos, por exemplo, um corte por maçaricos ou um corte por qualquer tipo de equipamento a laser, por exemplo, com um CNC. Temos também o aplanamento das bordas, é um outro requisito de fabricação e que é recomendado pela norma brasileira em algumas situações. Construções parafusadas, que é o nosso objetivo da aula de hoje, que tem muitas questões de concurso que abordam esse tipo de tema. Construções soldadas, que também é um outro meio de ligação, um outro tipo de sistema estrutural comum nas obras de estrutura de aço, que a gente vai abordar também em um outro momento. Acabamento superficial e elementos de contato. Também eu vou apresentar algumas características, principalmente aquelas relacionadas a pilares e chapas de base nas construções. Tolerâncias dimensionais, temos algumas regrinhas que eventualmente podem cair nas provas de concurso, que vocês precisam ter uma atenção especial naturalmente. E um outro ponto é o acabamento de bases e placas de pilares, que remete também ao acabamento superficial de elementos de contato, como a gente já abordou anteriormente. Bom, os itens correspondentes às ligações parafusadas, soldadas, tolerâncias dimensionais e acabamentos superficiais geralmente têm uma probabilidade mais alta de serem cobrados aí nas avaliações de concurso. Então fiquem atentos exatamente a esse tema em particular. Bom, a nossa aula de hoje eu vou enfatizar dois pontos importantes. As construções parafusadas em geral trazem vantagens em relação a outros meios de ligação, como a ligação soldada. Em que sentido? Geralmente pela questão de agilidade durante a etapa de montagem e de maior precisão dimensional na hora de encaixe no canteiro de obra. Por outro lado, envolvem também um custo maior de fabricação e um consumo maior de tempo em relação ao processo de fabricação propriamente dito. De qualquer maneira, como eu mencionei na nossa aula passada, existe a possibilidade na estrutura metálica de uma fabricação em paralelo com outras etapas de obra, como por exemplo, movimentação de terra, terraplanagem, fundações, e que isso nos favorece no caso das ligações parafusadas em si. Por que, Alberto? Porque utilizamos um tempo maior de fabricação em paralelo com outras etapas de obra, porém, quando a obra já está toda pronta e preparada para a estrutura metálica, a gente consegue uma agilidade maior de montagem. No caso da ligação soldada, o que é que acontece? O que é que diferencia da ligação parafusada? Eu tenho um consumo de tempo menor na etapa de fabricação, em geral, e eu tenho um consumo de tempo maior na etapa de obra. Então, aí é o que, de obra para obra, vale a pena avaliar qual é a equação ideal em termos de custo e relação custo-benefício.
Bom, ainda nesse capítulo 2 eu elenquei alguns pontos interessantes que geralmente são comentados em provas de concurso. Espessura de chapa menor ou igual ao diâmetro do parafuso, acrescido de 3 milímetros, os furos podem ser puncionados. Então imagine que a gente tenha uma determinada chapa, um determinado diâmetro de furo estabelecido, e eu tenha que escolher que tipo de método de furação eu posso selecionar para cada situação. Então, se eu tiver uma situação onde o diâmetro do parafuso mais 3 milímetros, se ele for menor, se a chapa for menor do que essa medida, a gente pode trabalhar com furo puncionado, ou seja, um equipamento de punção e um corte mais direto na chapa. Para espessuras maiores é recomendado, por outro lado, que o furo já seja utilizado com broca, o broqueamento, perfeito? Então esse é um ponto aqui, uma questão construtiva, um aspecto construtivo importante que muitas vezes é cobrado nas provas de concurso. Agora, quando eu faço um diâmetro de um furo, por exemplo, de meia polegada, broqueado, eu posso, antes de trabalhar com o diâmetro do furo final, eu posso trabalhar também com pré-furos ou puncionamentos até chegar ao diâmetro final. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira um determinado furo de 3/4 de polegada com a medida final. Eu posso utilizar de repente brocas mais finas para fazer furos menores e depois ir alargando com brocas maiores. Então, em geral, isso pode facilitar a etapa de furação. Então, esse é um aspecto que vocês têm que estar atentos, que geralmente é bastante cobrado. Bom, um outro ponto importante é que quando temos uma matriz para furos subpuncionados e a broca para todos os furos subbroqueados, elas têm que ter no mínimo 3,5 mm a menos que o diâmetro do furo final. Então, por essa razão, quando eu mencionei o furo de 3/4, eu posso trabalhar de repente com um furo menor, um subfuro com 5/8 de polegada. Ao invés de 19 mm, que é o diâmetro final, eu posso trabalhar com 15,8. Então essa também é uma recomendação que vocês podem ficar atentos, porque é um número clássico adotado aí nessa nossa norma brasileira como recomendações. Eu coloco na ilustração, nas duas ilustrações, a representação do furo por broqueamento, que é o que está representado aqui, e um furo por puncionamento. Um aspecto importante é que, do ponto de vista de cálculo, quando eu utilizo uma broca para fazer o furo, para depois encaixe dos parafusos e ligações parafusadas, podemos utilizar uma broca que ela traz maior precisão ao nosso furo. Quando utilizamos, no caso, o puncionamento, que é um rasgamento da chapa, uma pressão na chapa até chegar ao diâmetro final, em geral perdemos precisão. Ou seja, em geral o nosso diâmetro acaba ficando um pouco mais largo do que o concebido inicialmente de forma nominal. Bom, coloquei uma tabela também importante nesse nosso slide em questão, no subitem 2 de construções parafusadas, que a ABNT-NBR recomenda no item 6.3.6 as dimensões máximas dos furos para ligações parafusadas e algumas restrições ao emprego de furos alargados ou furos alongados. Então, em geral, pessoal, o furo padrão nas estruturas metálicas, ele é aquele que envolve o diâmetro do parafuso mais 1,5 mm, que é o que está retratado aqui na nossa tabela, nessa segunda coluna. Então, para diâmetros de parafuso ou barras redondas menor do que 24 milímetros, eu tenho um diâmetro do furo padrão o diâmetro do parafuso DB mais 1,5 mm. Caso eu queira fazer, Alberto, um furo alargado, qual o diâmetro que eu devo escolher em geral, como dimensão máxima? Então, o diâmetro do furo alargado é o diâmetro do parafuso propriamente dito mais 5 milímetros de acréscimo. Então, essa tabela condensa uma série de informações importantes que vocês podem eventualmente precisar lá na frente. Bom, outro aspecto importante é a tabela que apresenta algumas restrições ao emprego de furos alargados e alongados. Esse é um aspecto que vocês têm que tomar muito cuidado para que a ligação parafusada, o elemento estrutural, acabe não ficando folgado dentro da ligação. Então a norma brasileira também apresenta algumas recomendações que a gente não vai se ater com maiores detalhes, mas que colocamos no slide para que vocês tenham como referência para estudo. Bom, outros aspectos importantes referentes às ligações parafusadas referem-se, por exemplo, ao espaçamento mínimo entre os parafusos, entre os furos. Então é recomendado que a gente utilize no mínimo, pessoal, aqui uma distância de 2,7 vezes o diâmetro do parafuso, como uma distância mínima entre os centros de dois furos consecutivos. Existem outras recomendações importantes também, como a distância entre o furo e a borda e a distância livre entre dois parafusos, entre dois furos consecutivos. Perfeito? Bom, Alberto, existe alguma distância máxima a ser recomendada também na literatura técnica? Existe.
Existe um certo receio e um cuidado por parte da norma brasileira com relação a furos muito espaçados por conta de problemas de acúmulo de sujeiras, acúmulo de umidade e problemas relacionados à corrosão. Então também aqui dentro do escopo da norma brasileira é apresentada algumas recomendações como distância máxima, espaçamentos máximos entre os centros dos parafusos, conforme está retratado no nosso slide em questão, né, que espaçamento máximo entre os furos, pintados e não sujeitos à corrosão, 24 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, ou 300 milímetros. Um outro aspecto também, espaçamento máximo entre os furos sujeitos à corrosão, já temos um requisito de espaçamentos máximos mais restritos, como 180 milímetros ou 14 vezes a espessura da chapa menos espessa. Perfeito? Bom, um outro aspecto aqui importante também é a distância entre o centro do parafuso e a borda da chapa conectada, que é o que está contido aqui como assunto principal nessa tabela. Por exemplo, imaginem que a gente tenha, pessoal, um diâmetro de parafuso aqui de meia polegada. Então, a distância entre o centro, a borda da chapa de ligação, a borda do elemento de ligação, tem que ser de 22 milímetros para bordas cortadas ou seccionadas com tesoura, e um outro ponto são as bordas laminadas ou cortadas com maçarico. Então a gente pode ter uma distância menor como requisito aí de distância mínima. Perfeito? Bom, então vamos dar sequência. Por fim, na nossa aula, eu estabeleço algumas tolerâncias dimensionais que vocês podem observar na norma brasileira e que podem ser importantes na hora da resolução das provas de concurso. Então a BNT NBR 8800 de 2008 estabelece algumas tolerâncias dimensionais no seu item 12.2.1.7. Então, variação máxima de 1 milímetro no comprimento de barras com ambas as extremidades usinadas e define ainda uma rugosidade máxima de 12,5 micrômetros para ligações por contato. E um outro ponto também são as barras com extremidades não usinadas, que elas já podem ter variação de 2 milímetros, ou seja, tem um requisito um pouco menos rigoroso do que os itens que se enquadram no primeiro requisito que a gente apresentou. Bom, para elementos com comprimentos maiores, recomenda-se valores limites de 3 milímetros. É possível também a gente adotar sem comprometer a etapa de montagem. Ou seja, dentro da fabricação eu tenho que observar exatamente se isso vai comprometer de alguma forma o encaixe entre as peças durante a montagem, no instante de canteiro de obras. Bom, outros aspectos também que eu selecionei que me chamaram a atenção referem-se à questão de vigas e treliças sem contraflecha. Então vamos imaginar que esses elementos estruturais apresentem, por conta do processo de laminação das peças na siderúrgica ou por conta do processo de fabricação no ambiente de fábrica de estrutura metálica. Então vamos supor que ela tem uma pequena contraflecha por erros construtivos, desvios construtivos, mas não tenhamos especificação de contraflecha para a obra no final das contas. Então o que é recomendado pela norma com tolerância é que sempre esse valor da imperfeição geométrica acabe ficando voltado para cima, para elementos de vigas, por exemplo, sujeitos a carregamentos gravitacionais. Bom, um outro aspecto também que me chama a atenção é a questão da contraflecha. Então a contraflecha, quando for especificada em projeto, ela pode ter 13 milímetros acima do valor estipulado para vigas de alma cheia até 15 metros de comprimento e mais 3 milímetros para cada 3 metros ou fração de elementos estruturais que ultrapassem um comprimento total de 15 metros. Então esse daí também é um outro critério que vocês podem observar de fabricação. Perfeito? Bom, então basicamente a gente finaliza a nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos tentar buscar aí um aprendizado contínuo e o sucesso para vocês aí no segmento de concursos. Curtiu a nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online 2B Civil. Aguardo você no próximo vídeo.